que esse vídeo chegue no número máximo possível de garotas, meninas, mulheres solteiras. É um assunto muito importante que eu não vejo muita gente falando sobre. E eu já quero pedir também pra você compartilhar esse vídeo com o número máximo de meninas que você conhece, de mulheres solteiras, de mães que têm filhas adolescentes. Esse vídeo é sobre relacionamento. Tem uma coisa que tá me assustando bastante, que é a quantidade de vídeos que eu vejo aqui na internet de meninas, moças, mulheres, falando que você precisa ter mais de um contatinho, que você precisa ter mais de um ficante por vez pra você não se apegar àquele que você gosta mais, que você tem que estar na casa de um mandando mensagem pra outro, que você tem que pegar sem se apegar. E isso, sinceramente, me assusta muito, porque é o seguinte: primeiro, quando a gente tá criando conteúdo, a gente, querendo ou não, tá influenciando uma geração mais nova que tá vindo aí. E segundo, ninguém tá alertando vocês, meninas, do quão grave pode ser as consequências do que está acontecendo hoje em dia. Se você tem uma rotatividade muito alta de parceiros, se você toda hora está se relacionando intimamente com vários homens, você está sujeita a ter uma engravidez indesejada. Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. E se acontece uma coisa dessa com um parceiro, que você não tem um relacionamento, vocês não têm um sentimento ali, uma real conexão um com o outro, vocês não têm aquele senso de responsabilidade um com o outro, e acontece uma gravidez inesperada, infelizmente, a bucha vai ficar com a mulher. Vocês sabem disso, vocês sabem a quantidade gritante de mulheres que criam filhos sozinhas porque o homem simplesmente não queria assumir aquela responsabilidade no momento. E esse vídeo não é para demonizar homens, tá? Eu já passei da fase de tratar as pessoas como coletivos, e eu trato as pessoas como indivíduos. Então eu tenho a consciência de que existem mulheres maravilhosas, incríveis, e existem mulheres que não valem um centavo. Eu também sei que existem homens extraordinários, mas existem homens que são um lixo. As pessoas são indivíduos e elas devem ser tratadas dessa forma. Agora, meninas, cuidado com essa rotatividade de parceiros. Cuidado com essa raiva que vocês estão plantando no coração de vocês com homens. Cuidado com isso. Isso não vai levar vocês pra nenhum lugar saudável. Vai deixar vocês amarguradas e desacreditadas. Se você virar uma mulher amargurada e desacreditada, você não vai se relacionar com um homem saudável. E aí você vai se ver sozinha e você vai acabar aceitando qualquer coisa, porque você não tá podendo escolher muito. Sejam responsáveis com o corpo de vocês, com o sentimento de vocês. Não deixem qualquer pessoa ter acesso ao corpo de vocês. É claro que esse conselho serve para os homens também. Não deixar qualquer tipo de mulher ter acesso ao corpo deles, à intimidade deles. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muitos homens que usam esse número alto de parceiras como validação no meio social dele. Mas isso tem mudado bastante também. Muitos homens estão com a consciência mais elevada em relação a isso. E isso não é sobre se privar, mas é sobre zelar por você. Porque você é livre pra escolher o que você quiser, mas você sempre vai ser escravo das consequências das escolhas que você fez. Então cuidado no que você tá se expondo. Porque tem consequências que não tem volta. Ficar grávida, ter um filho, não tem volta. É pra sempre, não tem volta. Meus caros, eu achei bastante sensata e válida, sim, a preocupação da moça do vídeo, tá? Só que aquela questão, né, cara? Quando a gente para pra falar de passado, de carrossel, promiscuidade, não tem como você se atentar somente a esses fatores, cara. Na verdade, a problemática dessa loucura, sabe, na juventude, de aventuras puxadas pro lado íntimo em si, né? A coisa é muito para além do que só a questão da gravidez indesejada na adolescência, tá? Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, cara. Não vou alongar demais, já deixo logo esclarecido. Em duas linhas de raciocínio, tá? Vou falar sobre essa questão da sabotagem social que acontece através dessas filosofias de libertinagem, mas eu queria começar mesmo falando acerca dessa questão. Por que é tão prejudicial essa questão toda de múltiplos parceiros e libertinagem, enfim, tá? Eu vou deixar depois aqui no link essa questão toda de um estudo. Se você fala inglês, você vai conseguir ler. Se você não fala, aí complica, tá? Do porquê que múltiplos parceiros antes do casamento, cara, costuma ser ruim, tá? Tanto para homens quanto para mulheres, tá? Cara, já não é notícia nova, já é coisa batida já, essa questão toda de que... Olha só que interessante, tá? Quanto mais parceiros você tiver no seu passado, antes da vida de casado, menor vai ser a sua satisfação na atividade íntima num casamento, tá? Aí muita gente pode falar assim, poxa, mas um casamento não é feito só disso, tá? A questão toda é a seguinte, rapaziada, o que eu vejo é um discurso, cara, muito tendencioso nessa questão que as pessoas falam assim, poxa, mas como é que você vai descobrir o que você gosta? Como você se sente realizada intimamente, né, principalmente para as mulheres, se você só conhecer um parceiro? Uma coisa pessoal minha, tá? Eu sempre costumo falar, se tratando das mulheres, é o seguinte, cara, tempos modernos, perspectivas modernas, como eu sempre falo, não acho nada demais, nada trágico. Uma garota que teve ali os seus 3, 4, até mesmo 5 namorados, desde que se trate de relações monogâmicas, tá? Tem garotas que são, sim, monogâmicas seriais, elas saem de um relacionamento, já entram em outro, é a coisa mais comum de se ver, tá? Só que quando a gente para pra olhar essa perspectiva, a gente fala de uma garota que ela tem capacidade de conexão sentimental,
ela consegue lidar com um parceiro só por vez, tá? Porque eu acho que sim, que é tragédia demais esse incentivo a múltiplos parceiros simultâneos, tá? Isso aí tudo é uma questão complicada demais. Só que o que acontece, cara, a gente sabe que na perspectiva moderna, há aqueles que querem sim comprar, sabe, a questão do casamento, e há aqueles que só querem mesmo viver o que tem para hoje e o amanhã não se sabe, né? Afinal de contas, não se sabe o dia de amanhã, eu posso estar vivo amanhã, então as pessoas querem, sabe, liberar geral, irmão. As pessoas querem extravasar. Essa está sendo a normativa moderna, tá? É o que estão querendo fazer com as mulheres e com os homens. E até aí, tudo bem, não há muito o que a gente possa fazer, a gente só pode conversar entre nós aqui e propor soluções, tá? Mas o que acontece? Se você é uma pessoa que você quer ter um relacionamento de longo prazo sério, por exemplo, um casamento, porque na sociedade que a gente vive, o ápice do relacionamento sério é o casamento, eu altamente recomendo, homens e mulheres, que vocês sejam mais seletivos com a questão do número de parceiros. Eu sei que aqui na comunidade, vocês, assim como eu, a gente não compactua com essa ideia, sabe, de promiscuidade e múltiplos parceiros, sabe, essa rotação de parceiros loucamente, de forma descriteriosa. Realmente, a gente propaga isso aqui. Só que a expectativa que eu tenho nesse tipo de vídeo é que ele vá chegar, de repente, para pessoas que não pertençam ao nosso grupo aqui, à nossa esfera, e essas pessoas, às vezes, tenham linhas de raciocínio um pouco mais influenciadas pelo progressismo, não pessoas que sejam enraizadamente progressistas, porque essas aí não tem como você dialogar, elas não vão querer. Mas pessoas que estejam ali no meio termo, sabe? Esse tipo de perspectiva é bom, tá? Que leiam, às vezes, uma abordagem de por que múltiplos parceiros é uma coisa ruim, tá? A coisa não se sustenta. Quanto mais parceiros você tiver, você vai ter mais dificuldade de conexão, você vai ter muito mais dificuldade, de fato, de se sentir completo sexualmente falando, porque você vai estar sempre com aquelas impressões psicológicas de relacionamentos passados. Isso é uma coisa verídica. Isso é uma coisa verídica, cara. Qualquer pessoa que teve mais do que, por exemplo, mais do que 10 parceiros, essa pessoa pode falar muito melhor do que eu, por exemplo, como essa questão de você ficar sempre tendo aquelas comparações involuntárias, sabe, de performance entre múltiplos parceiros. Cara, isso vale para homem e para mulher. Uma vez que você tem experiências muito, muito profundas e muito intensas com o parceiro, se o próximo não suprir essa necessidade, você vai ficar frustrado. Isso vai ser sempre um impasse. Aquela questão, se você só quer viver a libertinagem pulando de cama em cama, talvez isso para você não seja um fator, porque as pessoas falam assim, não, mas você tem que experimentar aquilo, sabe, de tudo um pouco para você se sentir completo. Só que as pessoas às vezes esquecem que, às vezes, essas pessoas pensam no longo prazo em ter um casamento. Agora, você imagina uma pessoa que, por exemplo, casa com uma outra pessoa, e essa pessoa teve todo esse histórico imenso de parceiros, e essa pessoa, por colecionar essas memórias, essas impressões de relações passadas, simplesmente não consegue se sentir plenamente satisfeita sexualmente falando. Imagina a problemática, cara, porque as pessoas falam assim, mas o relacionamento é companheirismo. Sim, o relacionamento é companheirismo, sabe, partilhar os momentos bons e ruins. Só que a parte íntima sempre vai estar lá. E sempre vai ser uma parte relevante no relacionamento, tá? Então não dá pra simplesmente ignorar e achar que, não, essa parte depois a gente vê como é que é. Não, cara. Se não tiver liga química, a coisa não vai pra frente. Esse é o meu ponto que eu mais gosto de tecer essa crítica, porque as pessoas gostam simplesmente de comprar esse barulho do meu corpo, minhas regras, minha individualidade, eu vou fazer o que eu quiser fazer, e não consideram isso, porque só pensam no próprio umbigo, tá? As pessoas estão muito preocupadas em exercer essa autoafirmação de empoderamento, e esquecem que, às vezes, que relacionamento sempre se faz a dois, nunca um só, tá? E, cara, por fim, tem essa questão toda que eu falo da sabotagem social. Porque quando a gente pega, por exemplo, essas influenciadoras que propagam a ideia, sabe, da quantidade em vez de qualidade, né? Não, prove o máximo que você puder para você descobrir que você gosta. A gente geralmente fala de influenciadores que geralmente têm dinheiro, tá? Pessoas que pertencem a castas mais altas, musas pop, cantoras, né? Essas cantoras. Essas personalidades aí, artísticas que já vieram de cima, ou que passaram, né, para as castas mais altas, através do enriquecimento através das mídias. Para essas, tem recurso, psicólogo, médicos, condição para criar filhos. Agora, pega, por exemplo, as castas mais da base da pirâmide, as garotas mais pobres, que acabam, por exemplo, como a mesma menina falou, né, se relacionando multiplamente com vários caras. E, enfim, né, cara, quando a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco. A gente sabe que realmente na sociedade, quando acontece isso, geralmente são as garotas que arcam com essa questão toda. Eu vejo porque periferia,
subúrbio, né? Eu moro em subúrbio, cara, vocês vão ver muito disso, cara. Sempre que uma garota tem um namorado e eles têm um filho, quando a coisa não dá certo, sempre vai pra garota. Mesmo que o cara pague pensão, no final das contas, cara, quem vai perder o futuro, na maioria das vezes, é mais a garota. O cara, por mais que ele pague pensão, ele ainda consegue, às vezes, fazer um corre ali, porque ele tem tempo. Agora a garota não vai ter nem dinheiro nem tempo. Tá? Só que essas musas pop, essas influenciadoras que influenciam libertinagem, elas não estão muito ligando para isso, porque, cara, o dela está garantido. Sua visualização, sua atenção, né? Afinal de contas, hoje em dia, quem tem a atenção do público tem tudo. É o que elas querem. Atenção, ibope, a sua visualização, o seu like. E as consequências de toda essa lacração, sabe? De, nossa, se liberte, seja empoderada, sabe? Faça a ruaça, sabe? Sai de dormindo todo mundo. As consequências são dessas garotas que compram e não podem lidar depois com as consequências desse tipo de comportamento. Porque, novamente, o dessas influenciadoras está garantido. Quando a gente fala de influenciadoras, elas têm, às vezes, contas, né, em redes sociais super bombando por aí, sabe? Com números e trabalhos, colaborações, marketing, vendem produtos, tem dinheiro. As musas pop, né? Por exemplo, a Anitta, Luísa Sonza, MC Pipoquinha, milhões aí ao ano com show, com marketing, publicidade, né, na própria imagem, tá garantido, cara. Então é aquela coisa. Mas é um assunto que tem que ser levado para a pauta, para a sociedade, não só ficar aqui com a gente. É uma coisa que tinha que ser discutida, mas só cabe discussão mesmo na internet, né, cara? Porque, no final das contas, essa sabotagem social, ela nem é comentada, sabe, na TV. Porque as pessoas já taxam como simplesmente como preconceito e afins, tá? Mas enfim, vamos trocar essa ideia aí, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na Santa Paz, já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.